Bomba no futebol brasileiro! O zagueiro Davi Luiz foi envolvido essa semana numa polêmica que todo jogador gosta de se envolver, que não é possível. Ele acabou de se envolver com uma assistente, Carolina Cavalcante, uma menina que é de Fortaleza. Segundo relatos, ela trabalha como assistente social e ele acabou se envolvendo numa repercussão aí que tá todo mundo comentando na imprensa, né? Ele, para quem não conhece Davi Luiz, ele é ex-jogador do Flamengo, jogou também no Fortaleza e tá jogando lá fora novamente, fora do país, né? Ele continua atuando como zagueiro do futebol, porém, quando ele estava no Fortaleza, ele acabou se envolvendo. Diz ele que não se envolveu, mas segundo informações que a própria Carol divulgou para a imprensa, é que ela começou a trocar mensagem com ele, com o jogador, inclusive jogando até, enviando para ele fotos íntimas que ele próprio depois, numa entrevista no seu perfil oficial, ele comentou, confirmou que realmente ela mandou, mas ele falou que não houve nada. Ela, porém, afirma que houve 2 encontros com o jogador em Fortaleza. E segundo relatos dela, inclusive depois foi até divulgado no canal do Léo Dias, ela começou a conversar com ele e houve uma troca de carinho, uma troca de afeto, supostamente, né? E o negócio foi tomando proporção, porém, ele sugeriu para ela fazer um trisal. Com isso, parece que ela não gostou muito. Inclusive, ela até comentou com a amiga dela falou que não topava fazer esse tipo de coisa, e com isso ela também rejeitou. E depois desse momento, quando ela rejeita, ele passou informação para ele que ela não ia fazer, nem ele nem ela, e inclusive parece que ele mudou de opinião, começou a tratar ela de uma forma mais fria, para ser mais claro. E com isso acabou gerando uma série de transtornos. Inclusive, parece que a própria Carol afirma, quando ela começou a divulgar essas informações que ela estava passando, ela comparou o caso do ex-goleiro Bruno do Flamengo, que se envolveu no episódio da Elisa Samúdio, e que todo mundo sabe que é o que aconteceu no final das contas. Porém, quando ela divulgou para a imprensa, foi na delegacia, fez o boletim de ocorrência, ela informou que ela foi... ele estava mandando mensagem para ela, ligando para ela que não era para ser divulgado nada, inclusive até ameaçando ela. Inclusive, ela diz que o jogador falou a seguinte forma: você pensa que eu não sei aonde você está, eu consigo te encontrar quando você menos espera. E com isso ela começou a ter um transtorno psicológico, né? Inclusive a justiça até determinou que o Davi Luiz se afastasse dela, ficasse a 100 metros de distância, não podendo frequentar nem lugares, ambientes que ela esteja, e nem nenhum tipo de comunicação, telefone, rede social, nada. Podendo ser até, inclusive, haver uma prisão preventiva. No caso, acredito também que o Davi Luiz, depois no seu perfil oficial, falou que não houve nenhum tipo de encontro. Ela afirma que teve 2. Se ela afirma que teve 2, porém, quais foram os lugares que eles se encontraram? Provavelmente deve ter câmeras. Se foi um hotel, uma entrada no hotel, por onde ele entrou? Se ele entrou por algum lugar escondido, tem que ter câmeras. Qual foi o horário? Inclusive, as trocas de mensagem é aquela quando você apaga a visualização, né? Com um recurso, parece que o Instagram tem, que é temporário, se eu não me engano. Se ela afirma que teve 2 encontros, aonde foram esses encontros? Provavelmente deve ter câmeras. Hoje em dia, qualquer lugar tem câmera. Hoje em dia é muito mais fácil a gente ter acesso a algum tipo de informações que cada um fala uma coisa. Então a gente vai... A justiça está apurando os fatos, escolheu inclusive até o telefone da Carol para fazer uma perícia, né? Mas como tem esse recurso temporário, pode dificultar as investigações, até a própria perícia do telefone. Entretanto, o Davi Luiz, no seu perfil oficial, informou que ela está errada e que está à disposição da justiça e que está levando a vida normalmente. Inclusive, ele até é noivo de uma menina que tem filhos e tudo durante 10 anos. Isso pode também acarretar um transtorno familiar em casa, né? A gente não sabe quem está falando a verdade, até que se prova o contrário. Então, a justiça já está tomando certas providências em relação ao caso. Porém, fica um alerta aqui para todo mundo, inclusive para jogador de futebol, que eles devem saber com que eles estão lidando, sabendo com que eles estão se comunicando, porque às vezes ela pode estar errada, pode, mas também ela pode estar certa. E se ela estiver errada, será que ela queria se aproveitar da situação para ver se conseguia dinheiro do jogador? Inclusive ela diz
que ele ofereceu 100 mil para ela ficar quieta. Entendeu? Então, isso tem que ser apurado com bastante rigor na justiça para evitar que qualquer uma das partes tome prejuízo. E quem agiu de má fé que pague por isso. Entendeu? Eu acredito que o Davi Luiz, inclusive, ele posta de ser uma pessoa bem centrada, uma pessoa vitoriosa, foi campeão pela seleção brasileira. Inclusive, ele até posta no seu Instagram dele versículo da Bíblia, né? Mostrando ser um cara teoricamente religioso, temente a Deus, etc. Mas isso aí também não diz nada, porque cada um pode postar uma coisa e viver uma outra vida. A gente só divulga o que quer. Eu não sei se vocês concordam comigo. Aproveitando a oportunidade, se você está gostando desse conteúdo, dá um like aí, curte a gente aí no YouTube. É muito importante para o nosso crescimento. Inclusive, deixa seu comentário aí, da onde que você estava vendo a gente. Mostra qual é a sua cidade, se você concorda, se o Davi Luiz está certo, se a Carol que está falando a verdade, ele quis mesmo se aproveitar da menina e da colega dela. É bastante importante para o nosso crescimento. Deixa a sua opinião, tá bom? E voltando aqui ao caso, eu quero deixar claro para vocês que o Davi Luiz, ele sempre foi um cara público. Porém, essa situação que está trazendo para ele pode acarretar na vida dele, nos patrocinadores, né? Inclusive, a assessoria dele até divulgou um parecer em relação a isso, informando que realmente houve a troca de mensagens, porém, não passou disso, confirmando a versão do jogador. Até porque a assessoria precisa dar também um parecer, porque o Davi Luiz ele tem contrato com os outros patrocinadores, né, direito de imagem, que a gente sabe que o jogador tem, entre outros trabalhos que ele faz na vida dele fora dos gramados. Isso pode acarretar em alguma perca de contrato, alguma situação que pode ter algum dano para ele, caso ele venha a ser inocente também. Entendeu? Porque se ele foi errado, ele tem que pagar pelo que ele fez. Até se comparando também ao caso do Robinho e do Daniel Alves, que se envolveram com pessoas erradas, e o do Daniel Alves foi preso, o Robinho continua preso fora do Brasil, se eu não me engano, na Itália, e o caso do goleiro Bruno também, que acabou acontecendo o que aconteceu, e fica de alerta para todo mundo, não só jogador, mas qualquer pessoa que tem uma vida circular, né, uma família, tem que pensar bastante antes de evitar qualquer transtorno familiar. E para as meninas evitar esse tipo de situação, porque acaba expondo não somente ela, mas como a família também da menina vai ser exposta por amigos, vizinhos, querendo ou não, acaba acontecendo qualquer tipo de comentário. Então, eu peço que a justiça seja feita, acima de tudo, e que quem agiu de má fé vai sofrer as consequências que devem ser feitas pela justiça, e que a gente se preocupe também com quem a gente está se relacionando, porque a gente não pode sair conversando com qualquer pessoa sem a gente conhecer. Inclusive, ele diz que ela foi até Fortaleza, né? Mostrando todo o empenho dela, todo o carinho dela. Ele diz não, ela fala que ela foi 2 vezes. Então vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. Eu espero em breve trazer mais informações em relação a esse caso para vocês. E não esqueça, deixa seu like, obrigado pela atenção aí. Um abraço.